Sejam bem-vindos a mais uma análise de rates, quadro aqui do canal, em que a gente faz a análise completa de um rate aleatório para entender exatamente o que é esse rate, como ele funciona e se faz sentido ou não a gente está adicionando na nossa carteira de investimentos. E o rate que a gente escolheu para falar no vídeo de hoje é o rate Alexandria, que é um rate americano que é extremamente focado na parte de desenvolvimento tecnológico e que tem tido uma rentabilidade muito acima de vários competidores e também de vários índices no mercado americano. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou analista de investimentos aqui da InvestSpace e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa do rate Alexandria. Entender exatamente o que é esse rate, como funciona, entender exatamente como eles conseguiram ter essa rentabilidade tão acima da média e entender se faz sentido ou não a gente estar colocando esse rate na nossa carteira de investimentos. E como sempre, a gente traz uma apresentação aqui completa para vocês e a gente vai iniciar nosso vídeo falando justamente com essa apresentação. Então, iniciando aí a nossa apresentação, vocês podem ver, como a gente já falou, que vai falar sobre o rate Alexandria. E aqui um resuminho rápido do que a gente vai estar falando no vídeo de hoje é basicamente o seguinte: dentro da parte do modelo de negócio, a gente vai analisar o que é esse rate, as estratégias dele, como esse rate lucra, a diversificação e a parte de ESG do rate e os riscos de se estar investindo nesse rate. Além disso, a gente faz uma análise fundamentalista também para entender o preço médio do rate, se tem o lucro faz sentido, se a dívida livre da empresa está de acordo com as métricas e se o dividend yield está de acordo também com o que a empresa pode pagar. No final dessa apresentação, a gente também faz um resumão de tudo isso que a gente falou e a gente responde o seguinte questionamamento: vamos investir nesse rate? Então, vamos começar a nossa análise aqui falando justamente do modelo de negócios. E aqui a gente já de cara traz definição do que é esse rate. E a gente traz a definição em inglês, mas o importante mesmo é o resuminho em português que a gente traz aqui. E aqui a gente separou 4 pontos importantes que está falando para vocês. O primeiro foi que o rate Alexandria foi o primeiro rate e com a maior persistência e pioneiro em possuir, operar e desenvolver campos especialmente focados na parte de tecnologias gerais e do agronegócio. E também na parte de mudanças na área de saúde e em regiões especificamente consideradas AAA. E se você não sabe o que é uma região AAA, ou AAA, como a gente chama em inglês, é uma região muito boa, que tem uma maior demanda. É uma região que normalmente é um pouco mais cara de você adquirir a propriedade, justamente porque é uma área muito boa, mas ao mesmo tempo que tem sempre gente procurando por essa área. Então acaba compensando para as empresas estar se investindo nesse local. Mas voltando aqui para a nossa apresentação, perceba no segundo ponto aqui que a gente trouxe que o valor de mercado da empresa está em torno de 44 bilhões de dólares e ela possui 67 milhões de pés quadrados para alugar na América do Norte. O que é uma região, uma área muito grande de aluguel, mostra que eles têm bastante propriedade, estão bastante diversificados em termos de propriedade, porque são áreas muito grandes. Além disso, eles desenvolvem campos dinâmicos e vibrantes para agrupar mentes brilhantes, para que possam fazer descobertas científicas e tecnológicas reveladoras e que possam mudar o mundo. Dentre os seus clientes estão empresas farmacêuticas, multinacionais, centro de pesquisa do governo americano, ONGs e venture capitals. Então eles têm bastante clientes, são extremamente diversificados nessa questão dos clientes, como a gente vai ver mais para frente. E essas várias empresas estão sempre contratando, a demanda por esses locais é muito grande, como eu falei, porque são locais AAAs. E a gente vai ver mais para frente que eles focam em locais que são perto de campos de estudo, de faculdades, justamente para que essas mentes possam sair da faculdade e já ir para aquela região e tem muitos problemas ali de movimentação. Eles são bem espertos nessa parte de alocação de recursos. Seguindo aqui adiante, então, temos a estratégia do rate Alexandria. E eles têm um foco em propriedades de classe A, como a gente já falou, em campos urbanos em localizações AAA, perto de centros de inovações e tecnologia. Esses locais trazem altas barreiras de entrada para os novos locadores, porque não existem muitas pessoas que conseguem comprar esses locais pelo preço e também pela questão justamente de que não tem tanto espaço assim para fazer novas propriedades, somado com altas barreiras de saída dos locatários, já que não existem muitas opções, eles acabam ficando presos naquelas regiões e um espaço limitado que seja disponível ali para poder novas propriedades serem construídas, como a gente já falou aqui. Na parte de estratégia do rate, na parte de aquisição especificamente, eles têm diversos pontos aqui, como eu estou trazendo em inglês, mas eu queria destacar 3 que eu achei excepcionais, que vale a pena a gente mencionar aqui. Primeiro é a proximidade com centros de avanço nas áreas de inovação e tecnologia. Eles só compram propriedades, só adquirem propriedades se for perto justamente desse centro das massas pensantes, que vão trazer a facilidade para a pessoa que está numa faculdade, que estão nesse centro, de sair e ir para esse rate, para o local ali, trabalhar, para poder desenvolver as novas tecnologias. Então, por isso, eles preferem esses campos aí. É muito importante isso para a empresa.
Além disso, tem a localização de propriedades e da estratégia deles de mercado em questão. Então, eles não vão para propriedades que, apesar de ser boas, que está com preços bons, eles não buscam essas propriedades se essas propriedades não fizerem sentido com o que eles se propuseram, que é justamente centros de tecnologia, que é justamente a parte de estar em locais de regiões AAA, enfim, outras coisas que eles analisam também. Existe uma série de dados que eles mostram lá no relatório, mas o que é importante você entender é que eles buscam de fato essas localizações privilegiadas que façam sentido para a estratégia de investimentos deles. Além disso, eles focam na qualidade dos locatários existentes ou que possam querer alugar o espaço. Eles veem se existe justamente uma alta demanda e se essa demanda é uma demanda boa. São de empresas grandes, são de pessoas grandes, de locais grandes, para justamente facilitar que essa pessoa fique lá por mais tempo e que ele não tenha vindo a ter problemas justamente com a parte dos aluguéis. E falando de qualidade, a gente está sempre trazendo conteúdos aqui de altíssima qualidade para vocês, justamente explicando sobre gestão financeira, investimentos no exterior e economia mundial. E eu peço que, se esses assuntos te interessarem, que você considere clicar no botão inscreva-se aqui abaixo e clicar no sininho para o YouTube te notificar toda vez que a gente lançar vídeo por aqui e você está sempre a par justamente de tudo que está acontecendo. Mas agora que a gente já fez esse pedido para você, vamos seguir adiante com o nosso conteúdo aqui e falar do como esse rate lucra. E aí a gente trouxe o trecho em inglês aqui, mas o ponto mais importante de você estar acompanhando aqui é que 95% dos contratos são indexados ao CPI ou outro tipo de indexador. Então, eles são corrigidos pela inflação, pela taxa de juros, exatamente como a gente tem nos fundos imobiliários aqui do Brasil, pelo menos alguns dos fundos imobiliários aqui do Brasil. E isso é muito bom, principalmente nesse momento em que a gente está passando por uma alta do CPI, uma alta inflacionária e uma alta do aumento da taxa de juros também. Então, por conta disso, eles estão revisando esses contratos já automaticamente anualmente. Então, eles não precisam estar se preocupando de estar falando com a pessoa que está alugando, porque essa pessoa já aceitou no contrato de ter essas revisões, de ter esses aumentos já condicionados lá no seu aluguel. Saindo da parte do lucro, vamos entrar na parte do ESG agora. E percebam que eles são muito dedicados nessa parte. Vejam que eles têm diversas honrarias aí na parte de clima e na parte de meio ambiente. E não só isso, eles também são pessoas muito focadas na parte social. Eles, inclusive, têm um museu para o atentado terrorista que aconteceu lá nos Estados Unidos no dia 11 de setembro. E isso é uma das formas que eles têm de estar justamente incentivando essa parte social, essa parte de estamos aqui para vocês também na sociedade, entre diversas outras coisas que eles fazem aqui, que eu trouxe para vocês. E falando de sustentabilidade, eu gostaria de pedir a você para deixar aquele seu like aqui embaixo, porque é justamente isso que sustenta o nosso canal aqui no YouTube. Agora que você já deixou o seu like, vamos seguir adiante e entender exatamente a parte de diversificação desse rate. E a gente trouxe aqui justamente um gráfico que eles trazem lá no relatório deles e percebam que eles estão diversificados em diversos setores. São mais de 850 clientes, feito eles destacam aqui na foto, e eles estão diversificados em mais de 7 setores diferentes. Agora, existe uma alta dependência do setor de biotecnologia, e isso apresenta um risco muito grande. Percebam que eles estão basicamente em 8 localizações, sendo 7 nos Estados Unidos e 1 no Canadá, e que a parte dos Estados Unidos representa basicamente 95% da receita que entra no rate. Então, eles são extremamente dependentes também da economia americana, feita a gente vai ver aqui nos riscos. A ocupação das propriedades também, que é basicamente a porcentagem de pessoas que estão ocupando o local, né? E eles mantêm uma porcentagem média, como a gente vai ver aqui na próxima foto, de 96% de ocupação. Nesses últimos 10 anos, a média foi isso, pelo menos. E eles mantêm isso em praticamente todas as localizações deles. Então, eles são muito eficientes nessa parte de ocupação. Além da parte de localização, a gente também trouxe aqui os maiores clientes. E percebam que tem os 20 maiores clientes aqui para vocês, que representa 33,1% da receita que entra no rate. E existem algumas empresas muito grandes aqui, como por exemplo a Pfizer, a Moderna, a Uber Technologies, entre diversas outras. E isso mostra pra gente que existe uma demanda muito grande e de empresas boas, empresas que têm caixa, que têm condições de pagar. Além disso, a gente também trouxe aqui o tempo de alocação do contrato, né? E se vocês forem ver aqui anualmente, vocês vão ver que eles estão bem diversificados aí ano a ano, não tem um problema, um risco muito grande, exceto se eles não conseguirem renovar muito desses contratos aí ao decorrer desse tempo. Mas é de esperar que eles consigam, já que esses contratos não se expiram muito de uma vez só. Então eles vão ter bastante tempo aí para ir alocando e à medida que os contratos forem se expirando.
Entrando aqui então na parte da performance, vejam que a Alexandria, desde o seu início do seu IPO, teve uma performance de 2.532%, enquanto o Walmart teve apenas de 1.356, a Nasdaq de 1.300 aproximadamente, então ele bateu praticamente todos os índices, vários competidores. É um rate que teve uma performance muito boa, feito eu falei lá no começo do vídeo. Inclusive eu queria te perguntar, você já investe nesse rate há algum tempo? Você já conhecia esse rate? Deixa aqui embaixo nos comentários se você conseguiu aproveitar dessa alta performance que esse rate teve e conseguiu rentabilizar sua carteira aí bem positivamente ao investir bastante nesse rate. Mas enfim, voltando aqui para a parte dos riscos, feito a gente tem que falar aqui para vocês, percebam que eu separei 4 riscos aqui que a gente tem que estar bem atento com relação a esse rate. Primeiro, existe uma alta competição no mercado que leva o preço dos aluguéis a caírem e dos imóveis a subirem. Mesmo sendo regiões muito boas, ainda existe uma alta competição. Esse rate está diretamente ligado ao setor de tecnologia e, portanto, é muito sensível ao aumento da taxa de juros americana, já que ao mesmo tempo que a taxa de juros aumenta a rentabilidade do rate, por eles terem indexado parte do seu contrato justamente nesse tipo de indexador, mas ao mesmo tempo que isso acontece, as empresas ficam com menos caixa, porque elas têm que se alavancar muito para poder desenvolver essas tecnologias e elas começam a demandar menos dessas localizações, desses rates, locais que eles têm para alugar. E, portanto, eles estão extremamente sensíveis a esse tipo de aumento de taxa de juros também. Além disso, esse rate é muito concentrado na América do Norte, a maior parte nos Estados Unidos, feito a gente viu, e, portanto, ele possui o risco continental. É um risco que a gente sempre fala aqui, se acontecer qualquer coisa lá nos Estados Unidos, de a economia não se desenvolver tão bem assim, eles não conseguirem performar muito bem, ou simplesmente algum problema que aconteça por lá, esse rate vai sofrer bastante, porque 95% da sua receita vem dos Estados Unidos. Beleza, os Estados Unidos é sim uma potência mundial e tem sim uma economia muito solidificada, a melhor ou uma das melhores do mundo, mas se você está presente apenas em um local, você fica sujeito a coisas que podem acontecer justamente apenas nesse local e isso não é muito bom. Além disso, como os contratos estão indexados ao CPI, o aumento do CPI pode fazer com que os locatários acabem não conseguindo pagar o seu aluguel. Feito a gente viu, eles têm que aumentar, eles têm uma dívida muito grande, porque eles têm que ficar se endividando para poder gerar essas revoluções tecnológicas, depende muito de caixa, e ao mesmo tempo aumenta o seu aluguel, isso faz com que eles não consigam ter nenhum tipo de lucro e, portanto, acabem não pagando o rate. Então isso é um problema muito grande que a gente tem que ficar atento. E só um lembrete aqui para vocês, eu gostaria de destacar que esse material que a gente está disponibilizando aqui, vai ter um link aqui embaixo na descrição que você pode clicar e baixar o nosso material para poder estudar esse rate aí a par na sua casa quando você tiver um tempinho, se você assim desejar. E se você quiser, basta clicar no link que vai estar aqui embaixo nos comentários fixados, beleza? Mas então, essa aqui foi a nossa análise do nosso modelo de negócio aqui da empresa. Agora a gente vai sair do modelo de negócio e falar sobre a análise fundamentalista aqui desse rate. Vamos nessa? Começando aqui a nossa análise fundamentalista, percebam que a variação do preço da Alexandria estava diretamente ligada lá à Nasdaq. Ela subiu muito de 2019 até 2020, aí quando o Nasdaq caiu, ela caiu e depois ela exponencializou exatamente igual a Nasdaq aconteceu. O índice da Nasdaq, que é o índice de tecnologia, é muito correlacionado com esse rate aqui. Percebam justamente que quando a Nasdaq começou a ter problema também em 2022, que caiu bastante, eles também caíram bastante. Então, esse rate, ele é muito bom, ele tem uma rentabilidade muito acima da Nasdaq quando a Nasdaq está subindo, mas ele cai mais também quando a Nasdaq está caindo, né? Então, eles tiveram uma correção significativa de mais de 30% apenas em 2022. Então, isso é bastante coisa. Falando aqui da parte do lucro da empresa, percebam que o EBITDA cresceu 5,8% entre 2020 e 2022, que é um crescimento meio xoxo, não é muita coisa. Ao mesmo tempo que a dívida da empresa subiu também, mas subiu 32,87%. Então subiu aí em cerca de 6 vezes o que subiu a receita. Então estão se dividendo bastante para manter esse rate aí. Falando da parte de termos absolutos aqui do Dividend Yield e do FFO, o Dividend Yield ele subiu em termos numéricos, mas como a gente vai ver mais para frente, a porcentagem caiu. Então isso também tem que ficar atento, a gente tem que estar ciente aí do que está acontecendo com esse rate. E aí o resumão que eu prometi para vocês, né? O equity aumentou em mais 50% de 2020 a 2022, que é um ponto positivo. O EBITDA subiu 5,8%, enquanto a dívida livre subiu 32,87% nesse período.
O ROI caiu para praticamente a metade nesses 2 anos, então tem que ficar bastante atento com relação a isso. O aumento do caixa, contudo, não compensa o aumento da dívida. O caixa praticamente triplicou em termos numéricos, mas em termos absolutos teve um aumento apenas de 500 mil. Agora a dívida ela aumentou muito mais do que isso, então a gente tem que ficar atento aí com relação a isso. E aí eu chamo a atenção aqui justamente para aquele ponto que eu falei no slide anterior, que é justamente a queda considerável do dividend yield. E aí eu deixo até uma pergunta para você: será que isso é um sinal que a empresa está quebrando, que eles não estão conseguindo pagar com tudo que eles têm que pagar? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. Se você acha aí que a empresa vai quebrar, que tem algum risco de quebrar e que você tem que ficar atento com relação a isso, eu peço para você deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E aí só lembrando a vocês que esse material está disponível aqui para a gente nos comentários fixados. Se você quiser baixar o nosso conteúdo, basta você clicar lá embaixo, beleza? Então, o link vai estar aí embaixo nos comentários fixados. Mas então, o que é que a gente pode resumir aqui desse rate, da nossa perspectiva? O rate ele é muito bom. Ele realmente tem uma capacidade, uma eficiência muito boa de alocação de recursos e eles conseguiram trazer um retorno muito maior do que inclusive a Nasdaq, que é o que a gente falou que eles estão muito correlacionados. Agora, se você analisar direitinho, feito a gente também já mencionou aqui, essa correlação ela é basicamente uma alavancagem. Quando a Nasdaq está subindo, eles sobem mais, quando está caindo, cai mais. E como a gente acredita numa perspectiva de que ainda haverá uma correção significativa dos índices de tecnologia, especialmente de tecnologia, que ainda estão esticados, bastante esticados para a média normal lá dos Estados Unidos, e agora que esse cenário de aumento de taxa de juros também dificulta muito a parte de tecnologia, a gente acredita que esse rate não é uma boa entrada de investimentos para este momento. Quando houver uma correção, se de fato houver uma correção e esse rate chegar a um preço que a gente ache legal, ache justo da gente estar investindo, a gente vai estar fazendo aportes nele, porque sim, ele é um rating muito bom na parte de alocação de recursos, isso é muito bom. A administração desse rate também é muito boa e a gente gostou bastante do rate, mas a gente vê ele como uma alavancagem aí do índice da Nasdaq, uma dependência muito grande de tecnologia. E nesse cenário mais desafiador, não é exatamente a melhor jogada na nossa perspectiva, na nossa humilde opinião. Mas eu quero saber também a sua opinião. O que é que você achou desse rate? Eu vou pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários. No mais, eu agradeço a presença de todos vocês. Faço o último lembrete de que está aqui embaixo o link nos comentários fixados, se você quiser baixar o nosso material. E deixo como uma recomendação de você assistir essa playlist que a gente traz aqui, análise de outros rates. Caso vocês queiram aí adicionar algum rate à sua carteira, quiser entender como eles funcionam, vale super a pena você conferir essa nossa playlist. Basta você clicar nessa playlist aí e assistir os nossos vídeos, beleza?